Salve agraciadas, salve agraciados. Vocês são muito bem-vindos porque hoje nós estamos aqui em mais um podcast do Pode Agraciar. E hoje eu estou com uma presença ilustre, gente, que eu não vou apresentar, vou deixar para ele se apresentar, mas é uma pessoa que trabalha no ramo do empreendedorismo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre empreender. Você que quer empreender, você que já é empreendedor, esse é o teu lugar. Hoje o podcast está muito interessante. Você tem que ficar com a gente aqui até o final para aprender um pouco mais sobre como ganhar dinheiro, gente. Porque empreender é um pouco disso, né? E hoje eu estou aqui com alguém, eu vou deixar para ele se apresentar, mas vou falar um pouco do nome dele, né? Para que vocês conheçam, para quem já conhece, vai aqui aprender e conhecer um pouco mais da história dele. Ele não é nada mais, nada menos do que o Misael Júnior. Prazer, Misael. É Muito um bom ter prazer você aqui imenso, com a muito gente. bom, né, poder estar aqui, conhecer o seu projeto, muito bacana, e vou agregar muito para você que quer empreender. Isso aí. Então, você que quer empreender ou já empreende, hoje Hoje esse é é o o lugar, dia, né? Hoje é isso o aí. dia. É isso aí, Misael. Muito bom ter você com a gente. E já que você trabalha nesse ramo de empreendedorismo, né? Eu quero justamente extrair um pouco mais daquilo que você tem para transmitir para gente, para ensinar para gente sobre esse ramo, né? Que é empreender. E antes de entrarmos especificamente na área e na atuação da sua área hoje, eu queria que você falasse um pouco pra gente, para quem não te conhece ainda, sobre quem é o Misael. E principalmente quem é o Misael antes de ser empreendedor, tá? Então conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, de onde você veio, quem você era. Conta um pouco pra gente quem é o Misael Júnior. Misael Júnior tem 31 anos, casado, hoje especialista em vendas, mas sou formado em Direito, tenho um curso técnico de Administração, me aventurei em algumas áreas, né, dentro do Direito, para entender um pouco, para ver se era isso que eu queria para a vida, mas o empreendedorismo me abraçou. Então, antes de vender, eu era um simples sonhador que queria ter uma vida melhor. E esse foi os primeiros passos que me fizeram querer, que me fez querer empreender. Muito bom. E aí, você antes de empreender, você atuava com o que exatamente? Com que você trabalhava? Conta um pouco pra gente e conta pra gente um pouco do que te incentivou a querer mudar de ramo, né, porque você vai especificar pra gente aqui de Sim. qual ramo você era e qual ramo você atuava, mas conta pra gente da onde você saiu, de qual ramo você abandonou e o que te incentivou a tomar essa decisão? Eu acredito que todo homem, né, quando cresce um pouquinho, quer ser jogador de futebol. Eu cresci com esse sonho e aos 17 para 18 anos ali eu fui para o meio militar. Uhum. Entrei para a aeronáutica, onde lá permaneci durante 8 anos. Servi, entrei como um soldado ali, recruta, fui indo e tal, cheguei até a patente ali de cabo. E dentro do militarismo, eu comecei a ter a vontade de querer viver coisas maiores que o militarismo não me oferecia. Uhum. Então, através disso eu pensei: "O que que eu posso fazer hoje que vai mudar minha realidade?". E lá veio as oportunidades de subir de patente, virar sargento, oficial, me orientaram a estudar, foi aí que eu iniciei a fazer a minha faculdade de direito. E no meio do caminho eu vi que estava sendo bom para todo mundo, não estava sendo para mim. Sim. E eu pensei: eu quero ser remunerado pelaquilo que eu posso oferecer, não pelo tempo que eu estou empregando naquele negócio que era o meu trabalho, né. Eu tinha horário para entrar, horário para sair, mas se eu tivesse que passar do horário eu não ganhava mais por isso. Então eu comecei a desenvolver habilidades que pudessem me pagar pelo meu tempo, pelo meu esforço, que aí eu consegui ter liberdade. Então dentro do militarismo eu consegui enxergar algo que eu queria fazer fora, mesmo que ainda não era na proporção que é hoje. Sim. E aí, no caso, a gente geralmente vê, nessa questão do militarismo, que foi a área que você falou que você atuou, muitas pessoas tendo interesse por essa área por questão de segurança, né, estabilidade, meio que uma segurança de ter algo ali para sempre, porque você consegue fazer uma carreira, Sim, né, claro. nessa área do militarismo. Mas, a gente chega a perceber que chega um momento ali que você não consegue mais ganhar bem, digamos assim, ou almejar ganhar tão bem. Então eu acredito que ao mesmo tempo que é bom, porque algumas pessoas estão ali estabilizadas, eu tenho aquele dinheiro, aquele trabalho ali e tal,
mas é ruim para quem quer ir além, porque para quem quer ir além, ali não é o lugar, né. Então me parece que você identificou isso, Sim. que ali não era o seu lugar por conta disso. É, no meu caso, eu consegui ao longo do tempo entender que liberdade eu poderia ter, mas não ali. Por quê? Porque ali eu precisava vender as minhas horas, assim como é hoje no meio normal de trabalho, né, o CLT, esses regimes aí de trabalho. E com isso, eu comecei a entender o que que era, de fato, o que que para mim significava ter liberdade, o que que para mim significava ter estabilidade. Porque todo mundo que entra para o meio militar vai pela estabilidade. O que que é a estabilidade Uhum. no meio militar? É você saber que enquanto você viver, você vai ter seu salário, tudo certinho. E foi o que você foi muito feliz ao falar. Você não vai faltar nada para quem é militar. Você vai conseguir comer, vestir, morar, criar filho. Mas se você quiser alcançar algo a mais, você vai precisar correr certos riscos e realmente entrar em outras áreas e investir em outras coisas. E é o que eu falo sobre estabilidade. Estabilidade, por onde eu passo, eu falo sobre isso. Que é tudo aquilo que não pode ser tirado de você. Se algo pode ser tirado de você, isso em qualquer área da sua vida, isso não é estabilidade. Então ali eu tinha uma falsa estabilidade que o mundo prega, mas não era uma estabilidade verdadeira. E eu pensando, o que que hoje eu posso fazer para eu realmente ter estabilidade? A estabilidade que eu tenho hoje é o conhecimento que eu carrego, isso ninguém pode tirar de mim. Então é o que eu sempre falo, né, estabilidade é aquilo que não pode ser tirado de você. Então esse foi uma das viradas de chave que eu tive ali dentro do militarismo. Então, por conta disso, foi aí que você decidiu expandir e entrar nesse ramo do empreendedorismo, foi isso? E ao começar, eu não sabia que seria como é hoje, né. Sim. A gente nunca sabe o que que tem do outro lado da ponte desde que a gente chegue lá. Então eu comecei a empreender para melhorar um pouco o meu padrão de vida, tendo o sonho ali de ajudar minha família, mudar a minha própria realidade, que eu vim de realidade bem difícil, meus pais não tinham condições de investir em educação, investir em suporte e tal para mim ali, então a minha necessidade era primeiro, como dizem, né, salvar a minha casa. Então eu pensei, eu tendo uma condição boa, eu vou conseguir ajudar meu pai, minha mãe, minha família, e até mesmo as pessoas que estão um pouco próximo a mim. Só que o fato de eu começar por querer ganhar um pouco a mais, fez eu entender um propósito, que dentro desse valor que eu ganhava a mais, eu comecei a ver o quanto eu podia transbordar na vida das pessoas, não só na minha própria vida. Uhum. E aí eu comecei a entender que não era só sobre empreender, que Deus tinha algo além, que Deus tinha um propósito comigo através do empreendedorismo. E isso que é interessante, né, a gente entender que o nosso trabalho, ele não é um mero trabalho. A gente precisa entender que aonde a gente está atuando, existe um propósito, e a gente precisa entender qual é esse propósito, o que que por que que Deus me fez atuar nessa área, por que que Deus me fez entrar nessa porta, por que que Deus me fez estar neste ambiente, neste lugar. E o interessante é porque você até me falou que você também dá mentoria ou vai, Sim, né, se iniciar nessa área da mentoria, e é muito interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre vendas, sobre empreender, porque me parece que você, justamente nesse lugar de empreender, você conseguiu encontrar o seu propósito de vida, que não é só vender, né, sim. mas ensinar outras pessoas também a vender, não é isso? É a arte, né, que eu falo, arte de vender e encantar pessoas. E Sim. eu vim carregando isso ao longo dos anos. E eu consegui ver que por mais que hoje eu estou como vendedor de iPhone, eu sempre falo que eu não sou, eu estou como vendedor de iPhone, eu vim de outros produtos também. Uhum. Já vendi roupa, perfume, tênis, diversas coisas. E eu entendi que a venda acontece da mesma forma. Não importa o produto, mas sim a maneira com que as pessoas vendem. E por ver a quantidade de pessoas que querem vender e não têm resultado com as suas vendas, Uhum. sentem muita dificuldade, ali elas passam por guerra de preço. Ah, um vende mais caro, um vende mais barato. Eu fui vendo ali que eu poderia, através do meu modelo de negócio, que veio dando certo ao longo de todos esses anos, ajudar com que as pessoas tivessem resultado também. Então, com isso, hoje eu consigo ser fonte na vida das pessoas, ao invés de guardar esse conhecimento só para mim. A gente precisa querer compartilhar e ensinar, né, e esse é o propósito. E é muito interessante quando a gente consegue, entender o propósito e caminhar em sentido ao propósito,
para beneficiar outras pessoas, não pensar só na gente, né? Pensar no próximo Sim, também. Isso é muito interessante. Depois você compartilha um pouco melhor com a gente sobre essa questão da mentoria, porque eu acredito que tenha muitas pessoas ali interessadas. Você que empreende ou quer aprender um pouco mais sobre vendas, ganhar um dinheirinho extra, porque a gente sabe que hoje empreender é muito bom. Então, para quem é CLT, que às vezes está com a vida ali muito é isso limitada, aí. né? Empreender ou aprender sobre vendas vai te fazer chegar num lugar aí muito melhor. E o Misael, ele com certeza depois vai compartilhar com a gente. Inclusive, eu acho melhor agora, né? A gente Isso. já aproveitar a oportunidade, tu já poderia falar pra gente sobre a área que você atua, né? E falar um pouco sobre a mentoria para beneficiar quem está nos assistindo. Para quem está me assistindo aqui agora, eu posso fazer você despertar o seu potencial através das vendas, que muita gente não sabe do potencial que tem. Exatamente. Então, através das vendas, eu descobri o meu potencial e acredito que eu posso ajudar as pessoas a descobrir o dela também. Então, quem estiver assistindo aqui, eu vou estar liberando uma análise gratuita, tá? Isso. Para quem assistir, só entrar em contato comigo, informar que veio através do podcast, que eu faço uma análise gratuita do negócio dela e ver se faz sentido ou não a gente montar um plano estratégico. Sim. Hoje, o meu ramo de atuação principal é a Apple. Eu Uhum. vendo todos os produtos Apple. E por que que hoje eu permaneço vendendo os produtos Apple? Porque lá eu valido todas as minhas metodologias. Então faz muito sentido eu ter hoje um produto para eu poder mostrar para as pessoas que querem caminhar comigo. Porque uma coisa é você ensinar algo e outra coisa é você viver aquilo que você ensina. Uhum. Então, diariamente hoje, com o meu trabalho, eu consigo aplicar as ferramentas que fazem eu ter muito resultado, ter um número bem expressivo de vendas, tá? E chegar até a casa de mais de 1 milhão faturado ao longo dos anos, Sim. com o meu modelo de negócio. Um negócio sólido, concreto e que vai fazer as pessoas ter muito resultado também. Então, gente, aproveita, hein? Porque hoje é a oportunidade. Eu posso chorar um pouquinho pedindo um desconto aí para os meus Claro, seguidores? só entrar em contato comigo, informar que veio através do podcast, que eu vou fazer uma análise gratuita do teu negócio e vou trazer uma condição exclusiva para quem vem Olha, do podcast. olha, então vocês que estão nos seguindo, nos acompanhando através do nosso podcast aqui, Pode Agraciar, já sigam no Instagram, vamos deixar aqui para você segui-lo, porque lá você vai conseguir comprar o seu produto, caso você tenha interesse aí, ó, já troca o seu celular, já Isso. compra um iPad, já vai lá e ó, aproveita, que ele vai dar um desconto aí específico para quem é nosso seguidor e quem está seguindo e acompanhando o nosso podcast. E também, você que quer aprender a ganhar dinheiro com isso, ele tem a mentoria e você vai ter acesso aí, ó. Então aproveita, a gente não perde Exclusivo para o podcast, tá? exclusivo, entendeu, gente? Então não perca tempo, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu queria, Misael, te perguntar o seguinte: a gente sabe que nesse ramo de empreendedorismo, existem muito altos e baixos, né? Ao mesmo tempo a gente ganha muito bem, às vezes a gente pode ali oscilar e tal, mas é um ramo muito bom. Eu, particularmente, atuo nesse ramo e eu não abriria mão desse ramo assim, por nada, porque eu amo empreender. Porque a gente vê que a gente tem tempo, a gente vê que a gente tem a liberdade, a gente tem dinheiro, porque a gente trabalha para nós mesmos, Sim. então a gente faz o dinheiro ali aparecer. Mas eu gostaria de saber, você, em relação a essa área do empreendedorismo, qual é o motivo que te move? É o dinheiro? É a liberdade? É o legado? Ou é o impacto? Hoje, o que mais faz sentido para mim é entender quem eu me tornei Sim. após começar a empreender. E carrego isso por onde eu passo. Não é sobre o que você tem, é sobre quem você se torna. Então, eu consegui me tornar uma pessoa de mais valor, eu consegui me tornar uma pessoa com a mente muito grande, onde eu consigo ter e tirar recursos de vários lugares onde outra pessoa não conseguiria tirar. Então, o empreendedorismo em si não foi só sobre o dinheiro, mesmo que ele tenha começado. Foi sobre entender que através do empreendedorismo eu posso ajudar a vida das pessoas. E é uma frase que eu carrego muito por aí, né? Já falando da parte financeira. Ajude as pessoas a pagarem as contas delas, que as suas serão pagas. Muito bom. Então, enquanto eu deixei de focar no dinheiro e passei a focar em pessoas, as coisas começaram a acontecer com muito mais facilidade para mim. Então, hoje eu vejo que não é só sobre o dinheiro, é sobre quem eu me torno e sobre aquilo que Deus tem para se materializar na minha vida. Muito bom. E você entende que isso é a sua missão. Sim. Muito bom. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Por mais que eu tenha tido diversas e outras oportunidades, fiz faculdade, me formei em direito, tive a oportunidade também de continuar na área militar, mas eu vi que o que fez meu coração bater mais forte foi empreender.
e diretamente com vendas. Por exemplo, igual você falou de vendas, a gente como empreendedor, eu acredito que é o geral, né, a gente, às vezes, passa por algumas dificuldades que a gente às vezes não compartilha, quem está de fora não percebe as renúncias, não percebe, as horas mal dormidas, né, que a gente às vezes abre mão para obter de fato sucesso em alguma área ou obter determinado resultado em alguma área específica. Mas aí eu gostaria de perguntar para você, se por acaso houve um momento em que foi, assim, muito difícil para você, porque a gente sabe que é renúncia, às vezes a gente sabe que às vezes a gente tem que se abster de muita coisa para conseguir alcançar os nossos objetivos, mas você como empreendedor, houve algum momento em que você pensou em desistir, porque você renunciou ou tentou de todas as formas e não obteve resultado, alguma coisa não saiu como planejado e você até pensou em, tipo, abrir mão? Eu passei alguns momentos bem difíceis na minha vida e passei momentos difíceis também dentro do empreendedorismo. Uhum. E a palavra desistir nunca eu não tive nem eu posso dizer que eu nunca tive nem a opção de desistir, porque em meio a todas as dificuldades, o único momento que eu tinha era de querer continuar, porque eu pensava: "Se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo me esforçar para sair daqui". Uhum. Infelizmente, se isso aconteceu, eu preciso tirar o que for bom disso e continuar caminhando. E dentro dessas situações, eu vou trazer uma aqui agora que eu acredito que nem todo mundo que está assistindo sabe. Hoje as pessoas veem meu negócio sólido, vendendo Sim. todos os dias, tendo inúmeros clientes, né, mais de milhares de clientes que eu tenho hoje. Então as pessoas acham assim: "Ah, para ele foi fácil, para ele tem muito cliente e tal". Quando eu decidi sair do meio militar para empreender de fato, tocar literalmente a minha empresa, eu peguei a minha rescisão e comprei tudo de aparelho para eu poder começar, porque eu precisava de um capital alto, porque o iPhone é caro e tal, então eu não tinha um capital antes disso, então eu tive que pegar minha rescisão e comprar tudo de aparelho. E assim eu fiz e vim para minha cidade trabalhar, só que nesse caminho eu fui assaltado e ali eu perdi todos os aparelhos que eu tinha. Nossa. Então, assim, ali eu passei a noite toda acordado e pensando: "O que que eu vou fazer agora?". Só que para trás eu não tinha para onde ir, porque eu já tinha fechado as portas, pedido demissão do meu trabalho, e ele já tinha corrido ficha para eu poder ir embora, então não tinha mais para onde voltar. E é o que eu sempre falo, né, ali eu tive a oportunidade de queimar os barcos, só a vitória me interessava. E essa foi uma das maiores dificuldades que fez eu virar a chave, de entender que antes de dar certo, vai dar errado várias vezes. Uhum. E ali eu consegui recuperar o carro, e logo assim eu vendi um carro e comprei tudo de aparelho de novo para recomeçar. Eu me lembro que eu comprei 3 aparelhos e voltei a trabalhar de novo. Então foi uma das dificuldades que me fizeram pensar realmente, não em desistir, mas entender se era isso ou não que eu queria para minha vida. E ali, de fato, eu tomei a decisão que era isso que eu queria viver, mesmo passando por que for preciso. Nossa, que história, hein. Eu acredito que muitas pessoas teriam desistido. E é nesse momento que a gente vê como que o militarismo foi importante para você, porque Sim, eu entendo que quando a pessoa veio da área militar, ela aprendeu a ter disciplina, ela aprendeu a ter constância, né, ela aprendeu a ser correta com os horários, com prazo e tudo mais. E automaticamente, se você não tivesse vivido esse momento, esse período que você viveu no militar, como militar, você provavelmente não teria tido estrutura, né, para é. poder Eu é, falo que forjou o meu caráter, né, sim, os anos que eu fiquei lá. Mas também me ensinou uma frase que eu carrego para a vida: "O que acontece se eu não desistir?". uhum, E eu sempre carrego essa frase por onde eu passo. Então, em todos os momentos difíceis da minha vida, eu sempre pensei: "Se eu não desistir agora, o que que acontece?". E assim Deus foi se materializando dentro do caos, para que eu possa entender o agir dele na minha vida e me mostrar a força e o potencial que eu tenho. muito bom. Eu soube que você, por ser militar, automaticamente você gosta aí de esportes, né. Diz pra gente, qual é o tipo de esporte aí que você já fez, alguma coisa do tipo?
porque eu quero ainda entrar numa outra pergunta que vai fazer sentido, mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui qual é o tipo de esporte que você gosta de fazer e o que através do período em que você atuou, né, como militar, Sim. trouxe para sua vida, assim, no geral, em relação a esse momento do esporte, né, de atividade física e tudo O mais. esporte sempre fez parte da minha vida, né, desde pequeno eu jogava bola, entrei para o quartel, passei a participar da equipe de atletismo, corria, cheguei a participar com equipe de alto rendimento também na parte da corrida ali. E após sair ao quartel, comecei a pedalar. Hoje eu estou treinando para me tornar um triatleta, que é a Sim, modalidade ali onde você nada, pedala e corre. eu acho isso muito top. E o que que eu digo sempre, né, quem vence no esporte vence na vida. Sim. Porque o esporte trabalha a sua disciplina, trabalha a sua constância, trabalha a sua dedicação, faz você renunciar a certas coisas para você ter o resultado final, que é quando você vai para uma competição ou você atinge o corpo desejado. Então, todas as dificuldades que eu tenho certeza que no esporte eu não teria uma maior. Então, eu me desafio cada vez mais dentro do esporte para performar na vida. Então, isso faz muito sentido para mim e eu trouxe isso do militarismo. E é isso que eu ia perguntar, e você já até respondeu. Justamente o que isso agregou na sua vida no dia de hoje, né? Porque lá você aprende a ter disciplina, a constância e tudo mais. Você começou a falou que agora você gosta aí, tá Do tentando vir triatlo, isso aí. Quero me pelo tornar um triatleta. sim, Você que está assistindo agora, você vai ver eu me tornando um triatleta. e isso exige muito, E né? por que eu decidi o triatlo, né? As pessoas perguntam: "Poxa, você já faz alguma coisa ou outra e tal, para que inventar uma situação nesse nível?" Porque eu sei que eu posso entregar mais, eu sei que eu tenho capacidade para ir além. Mas quando a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não descobre o nosso potencial. Uhum. Então qual o motivo de eu ter ido para o triatlo? Pra eu não saber nadar. Por mais que eu goste de pedalar, correr, nadar nunca foi a minha especialidade. Então eu quero vencer essa especialidade também e me tornar um triatleta. Se desafiar, né? Sim, Porque é justamente nesse momento que a gente conhece o nosso, não vou dizer o nosso limite, a gente conhece que a gente pode ir além que do a gente limite, né. pode ir além, a gente consegue entender que a gente pode muito mais do que a nossa mente às vezes limita. Porque eu também não sei nadar muito bem não, eu assim, eu não morro afogada, digamos assim, mas eu não sou expert em relação à natação. Mas eu acredito que quando a gente tenta algo novo, a gente justamente tá ali se posicionando a não aceitar aquela condição e se permitindo ir além, né. O E que é eu o falo do esporte é que hoje é a única coisa que eu vejo que ninguém pode fazer por você. sim. Dentro da minha empresa, se eu quiser, eu coloco alguém para responder meus clientes, atender meus clientes, fazer compra para mim, separar um pedido. Mas na hora de pedalar, ninguém pode ir por mim, na hora de correr, ninguém pode ir Uhum. por mim, na hora de ir na natação, ninguém pode ir por mim. Então ali trabalha muito a minha resiliência de querer algo. Sim, Então o esporte hoje eu acredito que a pessoa que se desenvolve no esporte, ela vai se desenvolver na vida. ela vai ter a persistência, a paciência, né, Isso aí. de conseguir ir até o final. Então você acredita que, de certa forma, o momento em que você viveu no período ali, atuando como militar, te trouxe isso de Sim, bônus, né, isso para os dias aí. de hoje. Isso é muito bom, muito bom. Tá sendo muito interessante o nosso papo, a nossa conversa, e eu gostaria de aproveitar e extrair um pouco mais, né, sobre essa área do empreendedorismo. A gente, automaticamente, atuando nessa área, a gente vai todo dia se desafiando, né. E uma coisa que eu acho importante, que eu gostaria até que você compartilhasse com a gente, eu acredito que no seu curso você fale um pouco sobre isso, sobre a importância da gente entender que é preciso separar os lucros, né, porque a nossa empresa tem muita gente que às vezes abre o próprio negócio, começa a faturar ali alguma coisa e tal, e acha que aquele lucro todo é dela. Sim. Não tem o entendimento, às vezes a pessoa é leiga mesmo, começa a empreender, mas não tem esse entendimento, mas é importante que se tenha. Gostaria de saber se na tua mentoria, por exemplo, você instrui sobre essa importância que a gente precisa ter de fazer a separação da pessoa física para a pessoa jurídica, porque eu preciso entender que por mais que eu, Rafaela, eu tenha o meu negócio, eu também preciso entender que
todo o lucro que for gerado para o meu negócio não pertence a mim como pessoa física. Eu Sim. preciso ter um controle ali e discernir, entender, né, o que que é meu salário e o que que é da empresa que eu não posso mexer. Você geralmente no seu curso, na sua mentoria, você instrui, direciona, ensina, fala um pouco sobre isso? Hoje, as pessoas que começam, né, a empreender, elas cometem muito esse erro. Sim, Eu comprei um produto por R$ 10, vendi por 20, eu ganhei 10. Ou por muitas das vezes ela usa os 20 para depois querer arrumar dinheiro para comprar os 10 de novo. Então, dentro da mentoria eu trabalho muito isso, que o primeiro passo é você ter mentalidade, para você entender o que que é seu e o que que é do seu próprio negócio, né. Eu sempre falo que empresário pobre da empresa rica, ou você vai ser o empresário rico da empresa pobre. É o que a gente vê muito por aí. E acontece muito isso quando as pessoas estão começando, porque elas começam a empreender. Isso aconteceu comigo também no começo. Assim que eu comecei a faturar ali alguns valores, eu já comprei carro, moto, comecei a viajar, gastei dinheiro reformando a casa da minha mãe, não que não fosse para ser feito, mas talvez não era o momento ideal. sim, E ali eu tive que recomeçar para poder aprender. Então hoje eu trabalho muito isso para quê? Para que a intensidade das pessoas que estão caminhando comigo encurte o resultado delas a favor delas também, porque por eu ter passado, eu vou ajudar para que elas não passem. Então é muito importante você aprender o que que é uma gestão, você aprender um fluxo de caixa, é algo básico, tipo arroz e feijão ali, mas que nem todo mundo sabe fazer. sim. Então para que você possa se permanecer e continuar empreendendo e crescendo, você precisa ter essa gestão muito clara dentro do seu próprio negócio. Tem pessoas que trabalham com produto e tem pessoas que trabalham com serviço. "Ah, mas eu não gasto para poder ganhar dinheiro, eu só tenho que ir lá". Ela gastou a moeda mais preciosa que ela tem, que é o O tempo. tempo. "Ah, não, eu não preciso comprar nada, porque eu vou lá e faço rapidinho e tal", mas ela não valorizou o tempo. E o tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. Então a gestão dentro do treinamento, da mentoria, ela vai trabalhar muito isso na cabeça da pessoa que está começando, para que ela não possa perder as oportunidades de continuar crescendo. Muito bom o que você falou, é uma coisa, assim, que eu comecei a me despertar muito de um tempo pra cá, porque a gente meio que coloca o empreender e o ganhar dinheiro como algo, assim, simples. Só que se a gente pegar para colocar na ponta do lápis, a gente percebe que, na verdade, a gente está gastando o nosso tempo, a gente está doando o nosso tempo para fazer dinheiro. Então, se eu não sei ali, especificar quanto que custa o meu tempo, eu estou praticamente jogando meu tempo fora, né. Então eu preciso muito aprender e é importante que quem empreende saiba um pouco sobre essa questão do tempo, porque tempo é dinheiro. E às vezes a pessoa não para perceber que talvez se ela estivesse trabalhando para outra pessoa, ela ganharia mais do que para ela mesma, porque ela não sabe Sim. gerir o tempo dela corretamente. Uhum. E acontece muito, né, isso eu vejo muito quando as pessoas me procuram, principalmente quando elas estão com dificuldade de vender. Faz investimento em produto, faz investimento em cursos para prestar um certo tipo de serviço, e aí quando elas vão aplicar isso na prática, elas não têm a melhor arma, que é a venda. E por não saber vender corretamente, elas acabam tendo dificuldade nos outros processos. Uhum. E aí perde tempo e perde dinheiro, É isso aí. infelizmente. Fala pra gente um pouquinho da dificuldade de porque a gente sabe que para ter resultado, a gente precisa abrir mão de várias coisas, né, inclusive, às vezes até do tempo, digamos assim, de curtição, Sim. porque quando a gente está focado em alguma coisa e a gente deseja alcançar um resultado, a gente tem que focar e abrir mão de determinadas coisas para conseguir aquele objetivo. E as pessoas do lado de fora só veem o que a gente alcançou, mas não conhecem os bastidores daquilo que foi preciso renunciar para alcançar aquilo. Isso acontece com você? Você teve que renunciar muita coisa para chegar onde chegou? Quem Eu sempre falo isso, né, quem não sabe o que quer, qualquer caminho interessa. Então, eu sempre fui muito decidido, sempre tive muita certeza daquilo que eu quero para minha vida, então isso fez total sentido ali no meu momento. E fez até com que eu não tivesse certas distrações, né. Tem um caso muito engraçado até, de alguns amigos meus no alojamento do quartel, eles sempre pedia pizza no serviço, e aí a inteira ali acho que era 10 ou R$ 15 na época. E eles falavam: "Cara, vamos rachar a pizza e tal", eu falava: "Olha, se você quiser me dar um pedaço, eu vou comer, mas eu não posso inteirar, porque eu tô juntando dinheiro para começar a empreender". Então eu sempre digo que foco é saber dizer não.
dizer não para as pessoas certas, dizer não para você mesmo, renunciar às suas vontades, às suas escolhas e principalmente às pessoas com quem você anda, porque você é a média das pessoas com quem você mais convive. Exato. Então, se você estiver convivendo com pessoas que estão divergindo com aquilo que você quer, o seu foco vai ser distraído, vai ser dispersado, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Hoje, a minha maior dificuldade nessa questão é estar sempre inserido em lugares que falam da mesma língua daquilo que eu quero. E por muitas das vezes eu preciso influenciar esse ambiente, Uhum. porque no meu meio são pessoas que não levam a vida como eu, não têm os mesmos objetivos que o meu, eu acabo tendo que influenciar eles para não ser influenciado. Então a renúncia ela é total em todos os momentos. Eu já abri mão de muita coisa, tive que abrir mão até mesmo de vários desejos pessoais, mas de uma coisa eu posso afirmar para todo mundo que está empreendendo ou quer começar a empreender: Deus nunca vai justificar os meios, mas ele vai recompensar os fins. Que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que eu desejei, independente das situações que aconteceram, adversas, de altos e baixos, Deus me permitiu viver. Então, isso faz com que a gente tenha total sentido, né, sobre o que você quer, afirmar sua identidade ali em Deus, se manter resiliente e viver o extraordinário, né, que é aquilo que a gente busca. Exatamente, você falou algo importante que eu vejo como algo essencial, que é o tipo de amizade que nós temos também, né, o tipo de pessoas que nos cercam, porque são essas que vão determinar, como você falou, são geralmente tem uma frase, né, nós somos A média, né, das das pessoas ali 5 que a gente pessoas convive. exatamente. E se a gente tá no meio de pessoas que não têm o mesmo intuito de crescer, de se desenvolver, a gente acaba ou a gente influencia essa pessoa a querer, ou Que a é gente mais acaba difícil, mas muito pode mais. acontecer, né. Ou a gente é influenciado Isso por aí. ela e a gente acaba não saindo do mesmo lugar. Então é muito importante, porque hoje a gente vive, assim, numa realidade em que a gente tem amigos de todas as formas, né. Tem aquele que às vezes a gente trouxe lá da infância, que hoje até não faz muito sentido, mas que ainda tá ali na nossa vida, e que a gente precisa entender onde colocar esse tipo de pessoa, porque às vezes é pessoa que não quer crescer, mas que acaba te influenciando a não querer crescer também, e a gente precisa se posicionar quanto a isso. Você até mencionou sobre, te convidarem para comer uma pizza, e aí você dizer: "Não, se me der um pedaço eu vou comer, mas eu não vou gastar, investir Isso aí. o meu dinheiro nisso, porque não é minha prioridade". E, cara, como é importante saber dizer não, né, se posicionar quanto a isso, porque o que nós mais temos, são pessoas que às vezes querem só viver na curtição e não estão dispostos a renunciarem para conseguir algo, assim, maior, a alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Então, assim, você que está nos assistindo hoje aqui no podcast, reveja o seu círculo de amizade. Por quê? Porque são elas que vão definir aonde você vai chegar. Porque se você fica dizendo muito sim para aqueles tipos de amizade que infelizmente não querem crescer na vida, você infelizmente, se não se posicionar, não vai crescer também, tá? Então, se posicione e comece a ser o tipo de amizade que incentiva a pessoa a querer crescer contigo e não vai se bandeando pro lado da pessoa que não quer crescer, não quer se desenvolver, porque a cada não que a gente está dizendo pro agora, para aquilo que é momentâneo agora, a gente está dizendo sim para o nosso futuro e para a realização do nosso sonho, dos nossos objetivos. E quando você começa, né, a se distanciar ou acreditar em algo diferente, você acaba incomodando realmente todo mundo. Sim, Só que depois, todo mundo vai te perguntar como que você vai fez ver para o chegar até ali. resultado, né? Porque eu sempre falo, você pode ignorar os métodos que a pessoa usa, você pode ignorar a forma que ela fala, o jeito que ela faz, mas você nunca vai poder ignorar os resultados. Sim, Então é o que falo, né? O resultado convence, o resultado arrasta, literalmente. Você tendo o resultado, você vai poder arrastar aquelas pessoas que não confiaram em você no começo, que não acreditaram em você, e elas vão ver que você tinha total sentido. E sim. aconteceu muito isso comigo, né? Porque quando eu comecei, alguns parentes desacreditavam, até questionavam, pensavam até que eu mexia com coisas ilícitas e tal, mesmo não sendo nem um perfil, nem nada parecido da minha situação, porque realmente eu nunca precisei fazer nada de errado, só que com a intensidade que eu fazia as coisas, meu resultado vinha na mesma proporção. Então as pessoas estranhavam, como que em tão pouco tempo ele conseguiu ter um carro, como em tão pouco tempo ele posicionou a mente dele de um jeito tão grande Uhum. e tal. Então isso foi muito através do meu posicionamento e também das pessoas que eu me relacionei. Tive que abrir mão de algumas amizades, me afastar de algumas pessoas, até mesmo me afastar de alguns parentes,
para eu Sim, poder hoje conseguir ser exemplo para eles. sim. Que de fato é isso que acaba acontecendo com o tempo. Sim, pessoas que não fazem sentido, né. E o interessante é que depois que a gente alcança um determinado resultado, as pessoas que antes não valorizavam, né, que olhavam assim: "Mas como pode?" E às vezes não quiseram comprar com a gente, não quiseram nos contratar, depois que vem o resultado passam a valorizar. E algumas, não sei se você acontece, mas assim, comigo acontece um pouquinho: "Ah, mas para você é fácil, né, mas você também, contigo assim até eu". Então a gente vê que existe nas pessoas um olhar, assim, muito de querer encontrar um erro, tipo, colocar como se, para a pessoa fosse muito mais fácil e tirar dela, de fato, a renúncia que ela teve que fazer, o esforço e a dedicação que ela teve que empenhar para conseguir aquele resultado. Quando você convive com pessoas que não têm o mesmo resultado que você, elas preferem tentar provar para você que o que você faz é algo incapaz. Porque se você provar para ela que ela também pode fazer, ela vai se sentir inferior a você. Uhum, Então isso mostra a incapacidade dela perto da sua capacidade. Então é mais fácil ela tentar te puxar para baixo, sim. porque não faz sentido para ela estar andando no mesmo nível que você e você tendo um resultado maior que o dela. É muito interessante isso, né, quando a gente passa a analisar, porque aí fala muito mais sobre ela do que Sim, sobre a gente. A pessoa vai olhar assim e falar: "Não, mas, pô, será que eu posso mesmo?" Porque aí quando ela olha que a gente conseguiu, a gente dá o caminho e ela vê que ela pode, mas ela não quer fazer, aí ela entende que na verdade o erro é ela, que o problema é ela, porque o caminho das pedras já é foi isso meio que aí. dado, só que ela não quer pagar o preço, não quer renunciar, ela só quer o resultado, mas não quer percorrer o caminho É, que foi todo necessário. mundo que olha algo grande só quer o bônus, não quer o ônus, né? E Uhum, nada que é grande um dia precisou começar pequeno. Então não vai ter algo mirabolante. Vai ter método, vai ter prática, vai ter erro, vai ter acerto. Mas é o que eu sempre falo, né? Deus não vai justificar os meios para você, mas ele vai recompensar os seus fins se você permanecer. eu vejo que algumas pessoas, elas até procuram assim, eh, conseguir ganhar dinheiro através do que fazem, mas eu vejo que muitas pessoas elas trabalham, trabalham e trabalham e não conseguem ganhar dinheiro. Não consegue, eu não continua ganhando pouco. Ela está gastando todo o seu tempo, que como a gente mencionou aqui, tempo é dinheiro, mas por mais que ela se esforce e trabalhe para ganhar dinheiro, ela continua ganhando pouco. Por que que isso, de certa forma, acontece? Isso é algo que eu trabalho muito nos primeiros módulos da minha mentoria. Dentro da mentoria, no início dela, eu trabalho muito sobre isso, mentalidade e crenças. Porque isso é um padrão totalmente cultural de uma crença enraizada que essa pessoa tem. Por quê? Porque muitas das vezes a gente ouviu falar que dinheiro é a raiz de todos os males Sim, e que não dá. A gente sabe que na Bíblia fala que não dá para servir dois senhores, Deus ou dinheiro. Então você tem que entender que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, com a realidade que a gente vive hoje, as pessoas acabam tendo um padrão muito consumista. Às vezes é para suprir uma necessidade de estresse, às vezes é para suprir uma falta emocional, falta de um parente. Então, elas acabam descontando na área financeira. Isso faz com que elas vivam, né? A gente brinca no meio do empreendedorismo, que é a corrida dos ratos. Que ela vive ali correndo, mas não sai do lugar. sim. Então, quando você consegue identificar um ponto claro, um objetivo que você tem, e você consegue abrir mão e tirar as raízes de tudo aquilo que você vinha carregando, obrigatoriamente você prosperar e você ter um ótimo resultado. E entender de fato para que é o dinheiro, né? Hoje eu consigo dimensurar o dinheiro em 3 pontos muito importantes da minha vida, que é para suprir minhas necessidades, realizar meus sonhos e ajudar as pessoas. Porque é o que eu sempre falo, se eu ajudar as pessoas a pagar a conta delas, as minhas serão pagas. Então eu tenho que entender que não é sobre mim, é sobre aquilo que eu faço com aquilo que chega até mim. E por muitas das vezes as pessoas usam o dinheiro de forma pessoal, para Uhum. suprir os seus egos, as suas vontades, realização própria. Isso faz com que a pessoa viva infeliz num ciclo onde elas não saem do lugar. Verdade, o que você falou eu achei muito interessante, porque, assim, a gente vê que as pessoas hoje, elas querem ter dinheiro e, na verdade, a maioria não tem dinheiro, mas querem mostrar que tem dinheiro. Porque a gente vê que hoje as pessoas elas estão muito, muito interessadas em fazer dinheiro,
mas elas gastam o que ganham com coisas que às vezes não são de fato aquilo que elas precisam, né. É igual você falou, as pessoas ganham dinheiro, mas querem ostentar, e nisso acaba que também entra naquilo que nós falamos de não saber gerir o que é dela e o que é da empresa, e ela acaba colocando a empresa dela, do negócio que Sim. ela abriu, em risco, por querer mostrar alguma coisa que não tem essa necessidade. Então, assim, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre, o que impede, qual é o maior erro que impede as pessoas de hoje ganharem dinheiro? Na verdade, a pergunta, assim, para as pessoas não é nem como elas podem, né, ganhar mais dinheiro, Uhum. mas é como elas lidam com aquilo que ela ganha. Sim, Porque verdade. a gente sabe que a gestão é fundamental e principal para crescer qualquer negócio. Mas é o que você falou também. Muita gente quer aparecer, Sim, quer mostrar uma vida que não tem, para impressionar quem não precisa, para depois ela passar a dificuldade pelaquela escolha que ela fez. sim. Então eu digo que é muito mais proposital do que você levar para o seu lado pessoal. Como que eu quero dizer isso? Se você hoje compra um carro, você tem que entender em que ele vai suprir na sua vida. Se for para impressionar alguma pessoa, tá errado. Agora, esse carro vai fazer você se locomover melhor, vai fazer você chegar mais rápido no seu trabalho, vai fazer você ganhar mais dinheiro? Ok. Fora isso, é dívida de consumo. Eu sempre falo sobre você ter dívida de consumo e dívida de alavancagem. Toda dívida de alavancagem pode fazer que ela vai dar retorno. Exatamente. Alguns amigos brincam comigo, né, que eu sou um cara ali que gosta de sempre de colocar o carro na frente dos bois e tal, que eu nunca coloco a mão onde eu alcanço. Realmente, quando eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu vou colocar a mão onde eu não alcanço e eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Então, por mais que as pessoas tenham essa dificuldade de ganhar dinheiro, elas precisam entender para que elas querem o dinheiro na vida delas. Uhum. Por muitas das vezes é para suprir algo que ela mesma não se resolveu com ela. E aí a pessoa acha que o dinheiro vai resolver. O dinheiro é um problema que acaba arrumando outro problema. Então, eu tenho essa visão muito clara, e isso fez muito sentido para mim ao longo dessa minha vida de empreendedor, porque o empreendedor ele dorme devendo, acorda com saldo, Sim, viaja rico, volta pobre, mas assim, ele sempre nesses altos e baixos, igual você falou, ele não perde a visão e o foco daquilo que ele quer para ele. sim. E é isso que faz com que o empreendedor se mantenha, firme, porque quem é empreendedor e é alguém que é meio que firmado no seu propósito, tem uma mentalidade voltada para gerenciar e administrar aquilo que faz, ele consegue, ainda entre os altos e baixos, se manter constante, porque ele sabe que a vida do empreendedor, hoje eu estou aqui, hoje eu estou investindo alto para ganhar mais alto ainda, e são riscos atrás de riscos, mas quem tem esse autocontrole acaba conseguindo se manter. Quem não tem, não consegue se O manter, não que consegue fez ficar. total diferença para mim é entender que é você trabalhar os dias bons pelos dias ruins, Sim. entendendo que você nunca vai se basear pelo dia que você ganhou muito. Uhum. Você tem que viver pelo dia que você ganhou menos. Porque ali você sabe que o mínimo possível vai conseguir gerir as suas necessidades, para você não passar dificuldade. Sabendo Uhum. que pode acontecer, certas coisas são inevitáveis, mas a sua mentalidade vai estar formada e afirmada para você conseguir manter e continuar o seu negócio. E eu vejo que o que falta hoje nas pessoas que empreendem é justamente esse domínio próprio, esse controle de saber gerir e de saber quanto pode de fato gastar, porque tem gastos que são necessários. Eu, por exemplo, precisei hoje, esses dias, fazer investimentos, gastar. Troquei de iPhone, troquei a lente da minha câmera, comprei uma outra câmera. São gastos, mas gastos que a gente entende que vão se pagar. Isso. Porque a gente sabe que através desse gasto, a gente vai automaticamente conseguir trabalhos maiores, se apresentar melhor, né, em relação ao meu nicho de trabalho, para conseguir automaticamente faturar mais, então automaticamente também o eh eh, meu gasto, ele vai se transformar em lucro e vai se pagar. Sim, virou uma dívida de alavancagem, não foi Alavancagem. uma dívida de consumo. Sim. Então, hoje isso é muito importante para quem empreende, porque a pessoa que tem um salário fixo, por mais que ela sinta dificuldade, ela sabe que mês que vem vai ter aquele valor ali de novo, Uhum. e ela vai basear a vida dela dentro daquele valor. Agora o empreendedor não, ele não sabe o que espera ele no próximo mês.
Então ele não pode fazer uma dívida de consumo sem que ele tenha total consciência daquele valor que ele está investindo ali para Sim, consumir. E acontece muito isso para quem começa a empreender. E você deu um fato claro, que às vezes é comprar um carro do ano, é fazer algumas coisas, igual já aconteceu comigo quando eu precisei comprar um carro melhor. Mas eu precisava melhorar a minha autoimagem. sim, Então porque isso tem essa ajudou. necessidade Sim, também, isso né. ajudou muito no posicionamento e hoje, consequentemente ao meu posicionamento, eu tenho um carro que eu gosto. Então, não veio através de uma dívida, veio através de um posicionamento e, consequentemente, chegou o dia, Sim, sabe? Assim como qualquer outra pessoa que está começando a empreender, vai chegar o dia de você ter aquilo que você realmente quer. Mas antes disso, você tem que ter resiliência para poder lidar com o básico, começar a ter paciência, caminhar, que as sim. coisas acontecem. Se você atropelar esse processo, vai dar ruim. Então as pessoas precisam entender isso, né, nessa questão de existem, investimentos que são para alavancagem, Sim, dívida de né, alavancagem e dívida de dívidas. consumo. Né, Uhum. geralmente as pessoas querem consumir algo para mostrar algo que elas gostariam de ter como alavancagem. Então olha gente, que interessante, você que é empreendedor. Se alguém aqui já fez isso, comenta aí, Exatamente, porque comenta. a gente sabe que tem, né, Teve gente aí que que comete esse concordou, erro. então se você já cometeu esse erro, comenta aqui. Com certeza vai ter, com certeza vai ter. Porque a gente tem muito, muito essa vontade de querer ter algo que às Sim, vezes não precisa naquele momento, porque não é uma alavancagem de de negócio, né. negócio, é Isso, pessoal, é mais para satisfazer uma vontade isso pessoal aí. que não vai acabar te trazendo depois um retorno, financeiro voltado para o seu negócio. E Então a vai te gente colocar tem em que tempos difíceis, né. exato, Muitas das então vezes aí compromete coisas que você não poderia ter comprometido. e entra muito na questão do que a gente estava falando, né, da questão da renúncia. Gente, empreender, entenda, empreender não é fácil. De fato, vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de uma viagem, de um celular do ano, do carro do ano, de alguma coisa que você quer para usar esse valor como investimento para o seu negócio, que de certa forma vai te trazer o retorno, às vezes imediato, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas vai te trazer o retorno que você quer. E você depois consegue, através disso, usar esse investimento que você fez e o retorno que você teve para algo pessoal. Mas você tem que ter esse domínio, esse controle. Você não pode ir atropelando, né, as fases, porque existem fases para cada coisa. E a gente, como empreendedor, precisa ficar atento nisso. E, gente, Misael está aqui justamente para nos instruir sobre isso. Você que não tem esse entendimento, você que quer empreender, você que já empreende e você que aí, ó, tá ostentando seu lado ano sem ter necessidade, gente, fica ligado nisso aí. Para quem trabalha com essa área, vale muito a pena, realmente, tem que investir no celular do ano, para quem trabalha com como videomaker mobile, para quem trabalha com fotografia através do celular, story maker, enfim, precisa, mas cada coisa em seu tempo, e a gente vai aprender muito sobre isso aqui, né, E Misael? ele pode, de fato, se tornar uma arma para você empreender, né. Hoje Uhum. você com o celular na mão, você consegue ganhar dinheiro, Muito você dinheiro. consegue fazer muitas coisas, Sim, né. E eu aprendi com um empresário, um mentor, que você sabe se a pessoa é próspera ou não mexendo no celular, porque o próspero quando mexe no celular, ele mexe assim. E quando a pessoa não é próspera, ela mexe assim. O que que ele quis dizer com isso? Ou você está produzindo, ou você está consumindo. hum, Então, se você usar o celular para produzir, você vai ganhar muito dinheiro com isso. sim, Ou você vai ser a pessoa que só consome. sim, Então, eu trouxe isso muito para o meu dia a dia, né? Que eu tenho sempre que estar produzindo. Então, meu celular tem que sempre estar aqui. sim. Não só aqui consumindo as coisas que tem na internet. Então, você usando o celular dessa maneira, ele vai sim colocar dinheiro no seu bolso, ele E vai se vai se pagar. pagar, exato. E diversas formas, né? Hoje eu vivo da tecnologia, vendo produto Apple, mas eu sei muito bem quando o meu cliente compra só por consumir ou se ele Sim, compra para poder alavancar ali o negócio ou de forma pessoal. Então eu até no meu caso, como vendedor, eu gero consciência nos meus clientes para que ele possa fazer compra cada vez mais assertiva e ter um celular que cabe na realidade dele para que ele possa estar trocando com frequência. Hoje sim. a maioria, mais de 80% dos meus clientes já usam o celular do ano. Uhum. Sendo que começou comigo ali com iPhone 11, iPhone 12, mas respeitaram o processo e confiaram na minha metodologia de trabalho. Hoje eu consigo atender eles com o lançamento e permaneço com ele lá todos os anos. Então isso é muito importante as pessoas entenderem.
Muito bom, a pessoa realmente tem que estar ligada sobre isso, né. Entender o tempo e usar o celular para ganhar dinheiro. Porque, Sim, gente, até eu, que sou fotógrafa, filmmaker, trabalho muito usando a câmera. Eu vi a necessidade de trocar o meu celular por questão de trabalho, porque hoje é muito mais prático você fazer algumas coisas pelo celular, e o iPhone que tem uma sim. câmera maravilhosa, uma qualidade extraordinária, você consegue ali através do iPhone já usá-lo como uma câmera e fazer o conteúdo e editar por ele, entregar e ganhar dinheiro. Então, assim, quem quer ter um iPhone hoje em dia, não é questão de muito de querer mostrar que tem, Sim. é porque de fato ele entrega uma qualidade Se tornou a maravilhosa, necessidade, se né. tornou uma necessidade. E para quem atua nessa área de story maker, do audiovisual no geral, gente, o iPhone é maravilhoso para poder conseguir entregar uma qualidade extraordinária. Então, assim, inclusive você que quer comprar iPhone, nós temos aqui, tá? Tô Eu vou reafirmando aqui. garantir um desconto exclusivo para o iPhone e uma sessão estratégica individual para mentoria. Então você que está assistindo esse podcast, não perca essa oportunidade. Isso, gente, aproveita. Tá assistindo o podcast? Entra lá no Instagram do Misael Júnior, tá? Segue ele, chama lá e fala assim, ó, Vim do assisti podcast. isso aí, vem do Pronto. podcast e já vai ganhar um Bota lá podcast que eu brinde. já vou saber. Isso aí. E diz pra gente, como é que eu consigo, Misael, ganhar ou cobrar mais do meu cliente, sem que eu perca de fato o meu cliente, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade, né. Eu às vezes fico assim: "Poxa, eu estou investindo alto, então automaticamente eu preciso também cobrar um pouco mais caro, para valorizar o meu tempo", porque nós já mencionamos aqui sobre isso, Sim, sobre tempo é dinheiro, então eu preciso valorizar o meu tempo, e eu preciso valorizar o meu investimento, porque eu estou investindo naquilo que eu trabalho, naquilo que eu amo, que no caso é a fotografia, por exemplo, que estou usando como exemplo. Como eu consigo mostrar para o meu cliente o valor do meu trabalho, e aí eu aumentando o valor do meu trabalho, não perca esse cliente? hoje eu sempre falo que você nunca deve elevar o preço sem antes elevar o valor. O que que você entrega? Qual o seu diferencial? O que faz as pessoas comprarem com você ou consumirem o seu serviço ou consumir com outras pessoas? E isso é um dos modos onde eu mais trabalho dentro da mentoria, que você precisa agregar valor. Como que você agrega valor? Você buscando entregar tudo aquilo além do que o mercado entrega. Não é simplesmente você ver que está todo mundo cobrando 10 e você decidir cobrar 15 e querer que as pessoas paguem o seu 15. É você querer mostrar para as pessoas que você está entregando por 15, mas vale 30. Uhum. Então, quando você consegue colocar isso dentro do seu serviço ou produto, tudo aquilo que você faz se torna barato. E hoje eu consegui desenvolver essa habilidade e trabalhar com os meus mentorados. Dentro do meu público de cliente, eu mostro para eles que é barato o que eles estão pagando por tudo aquilo que eu estou entregando. Então eu consigo aí fugir da guerra de preço e não brigar mais para poder vender um telefone, não precisar Uhum. entrar em algumas brigas de internet para poder posicionar minha marca. Então hoje, se eu pudesse definir isso, eu ia definir na percepção de valor. Aumente o valor antes de aumentar o preço, que seu cliente vai entender que o que ele está pagando vale muito, o que você cobra dele vale muito mais do que ele está disposto a pagar, porque você entregou a mais. Então, com isso, o seu valor não vai ser caro, ele vai ser um valor totalmente justo para aquilo que você está fazendo. Entendi. Então eu preciso mostrar para o cliente um pouco mais sobre a percepção do valor da minha empresa, né, mais do que o preço, Isso o aí. valor que eu posso agregar. Dentro disso entra equipamentos, Uhum. entra a sua técnica realmente naquilo que você faz, a sua maestria e principalmente o seu diferencial. O que você tem que o outro não tem. Então isso vai muito além do que aquilo que você faz de fato, do produto. O iPhone é todos iguais, Sim. mas ter a clareza que eu entrego para o meu cliente, para ele saber o que ele está comprando, qual é o melhor passo para troca, qual o suporte que ele tem. Hoje um suporte onde eu não vejo nenhuma empresa fazer da forma que eu faço. Então isso faz com que ele se sinta seguro de pagar o preço que eu estabeleço para ele. E Uhum. por muitas das vezes não é o preço que faz ele comprar de fato, mas sim aquilo que eu entrego. Sim, e eu ia falar também a questão de identificação, né, porque às vezes também a pessoa, se conecta, então eu acredito que
para quem é vendedor e está vendendo o seu serviço, o seu negócio ali, o seu produto, a pessoa também precisa criar uma conexão com o cliente, para que aquele cliente, ao se conectar com você, ele não só veja os benefícios que você oferece, em relação ao serviço, à assistência, à qualidade e tudo mais, mas ele consiga gerar com você uma conexão de tipo: "Cara, gostei, poxa", sabe, haja aquela identificação, aquela conexão, e por conta disso também cria essa intimidade, porque eu particularmente, os meus clientes não são só clientes, tem clientes que eu já fotografo, por exemplo, desde quando estava gestante, nasceu, o bebê fez 1 ano e daí em seguida vai seguindo a vida, né. A gente vai fotografando e vai caminhando junto. E eu percebo que muito, que depois acaba, não que não seja necessário, mas que depois a pessoa ela cria uma conexão com você que ela não larga por nada, Sim, eu falo porque sempre, né, que é a arte de vender e encantar as pessoas com sim, aquilo que você faz. E realmente quando você consegue estruturar para que a pessoa não s ela saia ali do vínculo de cliente e se torne realmente íntima de você, ela passa a ver o seu negócio como algo que faz parte da vida dela. Então ela não vai pensar em outra pessoa, tudo aquilo que for relacionado àquilo que você faz, quando tiver um assunto, um pensamento na cabeça dela, algum algo específico, ela vai lembrar de você. sim. Então isso faz com que você crie recorrência com os seus clientes. Exatamente, isso vale muito também, né. A gente tem que analisar tudo isso. Já estamos caminhando para o final, Tá sendo muito infelizmente. bom estar aqui e Você que compartilhar isso, né, com você que está aí assistindo, e deixando claro que é uma decisão. Quando você uhum, toma a decisão de fazer diferente, tudo ao seu redor vai se encaixar, sim, tudo isso vai se normalizando e você vai vendo que os muros, né, que proíbem você de prosperar estão caindo. Então você sim. vai avançando e cada vez você vai ficando mais forte. Mas antes da gente encerrar, por mais que a gente já esteja caminhando para o final, inclusive, gente, aquilo que não foi mencionado aqui, aquilo que não foi conversado aqui nesse podcast, você tem a liberdade de ir lá no Instagram, tá, do Misael, vai lá no direct dele e pergunta: "Poxa, Misael, tenho dúvida sobre isso, isso, eu queria saber sobre isso", voltado para empreendedorismo, ele é o cara para poder te responder. Se tem dúvida sobre a mentoria, entra em contato no direct dele, pode ficar à vontade. Se quiser comentar aqui embaixo no nosso vídeo, fique à vontade, compartilhe também. Inclusive, vou aproveitar essa oportunidade para quê? Para incentivar você a se inscrever no nosso podcast, tá? Então, se inscreve lá no Pode Agraciar, siga no Instagram, Pode Agraciar, que aí você vai continuar nos seguindo, nos acompanhando e aprendendo um pouco mais sobre todo tipo de todas as áreas da vida, né. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre, Espiritualidade. espiritualidade, verdade, a gente fala sobre tudo. Então tudo que você quiser aprender, siga o nosso podcast, porque a gente vai aqui dar continuidade em relação a vários tipos de que a gente vai convidando. O Misael foi um que veio agora, que provavelmente, se vocês quiserem, ele volta, tá, gente? Para uma segunda parte, trazendo um pouquinho mais de empreendedorismo, dicas, conselhos, orientações pra gente. Mas antes de finalizar, eu quero aqui ainda fazer mais uma pergunta. A gente já está caminhando para o final, mas assim, eu queria que você respondesse pra gente, Misael. Qual habilidade você acha assim necessária para nos ajudar a fazer mais dinheiro, a ganhar dinheiro? Eu queria que, já encerrando aqui, né, você desse dicas, instruções, orientações para aquela pessoa que ainda não empreende, quer empreender, o que que ela pode fazer para ganhar dinheiro? Eu já tenho uma dica aí para dar. Esse é o assunto onde eu me sinto mais à vontade. Que Sim, bom que essa pergunta ficou para o final. E é algo que realmente transformou a minha vida, que foi as vendas. sim. Se eu pudesse escolher uma habilidade para qualquer pessoa que quer mudar qualquer área da sua vida, eu digo que seria as vendas. A habilidade de vender. Por muitas das vezes, você já deve ter ouvido falar por aí, a mãe, uma tia, um primo: "Poxa, arruma um emprego lá para o meu sobrinho, para o meu filho, para o fulano". Pode ser até de vendedor. Só que hoje eu consigo entender que a empresa que não vende, ela quebra. Uhum. Pode ser a maior ou menor empresa do mundo, ela vive devido às vendas. E todos nós somos vendedores, só que muita gente não entendeu isso.
E é o que eu falo e trato na minha mentoria, Uhum. despertando o seu potencial através das vendas. Eu tenho certeza que você, antes de vir para cá, se arrumou, colocou uma roupa legal, eu também me arrumei, e ali eu já comecei a vender. Por muitas das vezes as pessoas entendem que vender é só vender um produto, um serviço, mas você está vendendo a todo tempo. Está vendendo a sua imagem, está vendendo o seu posicionamento, está vendendo a religião que você carrega. Então a venda hoje, para mim, é a habilidade que todo ser humano deve desenvolver. E com Uhum. isso eu tenho certeza que eu não vejo nenhuma outra maneira de você mudar uma área ou um momento da sua vida que não seja através da venda. E hoje a gente vê que a venda é de fato essencial. Muitas pessoas dizem: "Ah, com o que você trabalha?". "Ah, eu sou vendedor". Gente, é vendedor. De fato, a gente precisa aprender a ser vendedor. A gente Sim. precisa ter esse dom de vender, né, de negociar, de apresentar um produto com extrema qualidade, assim, e conseguir ter um poder de não vou dizer persuasão, mas a gente precisa conseguir transmitir tudo que de fato um produto oferece para conseguir vender esse produto. Então, gente, vendedor é a área, a profissão que deveria mais ser, desejada a se aprender. Eu quero aprender a ser vendedora, gente, porque é assim que faz dinheiro, não é verdade? E a venda hoje é o único modelo de negócio que eu vejo que não tem escala, Uhum. mas ela também tem algo muito importante, que é a sua ambição. Você vai ganhar de acordo com aquilo que você decide empregar. Eu digo que a venda, ela não foi feita para qualquer pessoa realmente, por mais que todos deveriam vender. Sim. Porque nem todo mundo vai ter a fome para poder viver de venda. Nem todo mundo vai ter a ambição para poder crescer um negócio através da venda. Mas aquele que tem, consegue viver muito bem, consegue se diferenciar muito mais. A venda em si nada mais é que você, como você disse, não é persuasão, é você realmente defender aquilo que você acredita. Uhum. Só que você, se você não souber pacotar isso, se você não souber administrar isso, se você não souber vender isso, seu produto acaba perdendo valor. É onde Exatamente. entra na questão da mentoria lá onde eu trabalho, para você fugir da guerra de preço, vender com autoridade e se tornar uma pessoa de alta relevância, onde as pessoas indicam o seu trabalho automaticamente, que é o que eu fiz hoje na MSJ. Ela se retroalimenta todos os dias Uhum. com clientes satisfeitos, com clientes totalmente intencionais e clientes que querem realmente trazer aquilo que foi benéfico para ela, para as outras pessoas também. Muito bom, Misael. Foi muito bom conversar com você, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, aprender um pouco mais sobre a atuação da sua área voltada para mentoria agora também, né? Sim. E a área dos iPhones. Mas antes, Misael, de terminarmos, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, para quem tem interesse de fazer a sua assessoria, de sua mentoria, né? Como é que a pessoa faz para ter acesso a você? Como é que ela entra em contato? Como é que ela te encontra nas redes sociais? Compartilha com a gente um pouquinho. Vai ficar o meu Instagram aqui, Misael S. Júnior, e lá na minha bio tem um link onde você pode clicar e você vai ser direcionado diretamente para você poder falar comigo, onde eu vou te passar todas as informações e você vai tirar suas possíveis dúvidas. Lembrando que quem vir do podcast vai ter um diagnóstico exclusivo, um mapeamento de negócio para você começar a prosperar na internet ou com o seu produto. Muito bom, Misael, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente compartilhando. Com certeza, numa outra oportunidade, queremos trazer você aqui de novo no Pode Agraciar. E antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma frase para aquela pessoa que está nos assistindo, uma frase de motivação, de incentivo para quem quer empreender, para a gente conseguir encerrar esse podcast da melhor forma possível. Eu quero deixar claro aqui que tudo que eu for falar não vai dimensurar o tamanho daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. E se eu pudesse encurtar isso numa frase é: Deus nunca vai justificar os meios, mas ele vai recompensar os fins. Então, se você está passando por alguma dificuldade, está querendo mudar de direção, não sabe por onde começar, apenas confie no processo. Entregue na mão de Deus, continue caminhando, porque Deus vai recompensar os fins e vai trazer tudo aquilo que você precisa. Muito bom. Gente, que palavra. Fique com essa palavra no final aí, ó, para poder te incentivar a conseguir permanecer naquilo que você determinou para sua vida. Não desista, tá? Porque empreender não é fácil, mas a gente teve aqui provas de que vale a pena tanto a vida dele, enquanto ao trabalho dele, que ele compartilhou um pouquinho com a gente, como eu também aqui como um pouco de empreendedora, compartilhando com vocês um pouquinho, né, da minha vida de empreendedora aqui no podcast. E se você quer continuar compartilhando,
mais conhecimento, adquirindo mais conhecimento, continue seguindo a gente no podcast. Segue, compartilha, comenta, vai lá, se inscreve no canal, não deixe de participar com a gente a cada episódio aqui no Pode Agraciar, tá bom? Então, salve agraciados, fiquem com Deus e até o próximo!